Ela tinha 32 anos, era uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, e assinou um documento entregando tudo. Não para um marido, não para um negócio, ela entregou tudo para os índios e os negros americanos, os mais pobres, os mais desprezados, os que ninguém queria tocar. Seu nome era Katharina Drexel. O Papa olhou para ela e disse: "A missionária que você procura é você mesma." Ela saiu do Vaticano diferente de como entrou. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui sempre, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz. Para você entender que santos são pessoas comuns, e algumas nem tão comuns assim, mas todas, um dia olharam para Cristo e disseram: "A Ele tudo." Esse canal existe para contar essas histórias. Se inscreve, deixa o like, isso faz o YouTube trabalhar para espalhar isso. Agora, volta para Katharina. Porque a história dela está apenas começando. A casa dos Drexel não era apenas grande. Era o tipo de casa que fazia as pessoas pararem na calçada e olharem. Filadélfia, segunda metade do século XIX. Uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. E Francis Drexel, banqueiro, homem de negócios, católico convicto, era um dos seus homens mais poderosos. Mas toda quinta-feira, a porta dos fundos daquela mansão se abria. E os pobres entravam. Não para trabalhar, para receber comida, roupas, dinheiro e remédios. A esposa de Francis, Emma, organizava tudo com a precisão de quem acredita que aquilo não é caridade, é obrigação. Katharina cresceu vendo isso. Aprendeu antes de saber ler que a riqueza da família não pertencia só a eles. O dinheiro tem dono, dizia o pai. E o dono é Deus. Katharina era a segunda filha. Nasceu em 26 de novembro de 1858. Perdeu a mãe biológica poucos meses depois de nascer. Cresceu com uma madrasta que a amou como filha, e que nunca deixou que a dor dessa perda virasse desculpa para viver só para si mesma. A fé não era decoração naquela casa. Era a estrutura. Era o chão. E foi nesse chão que Katharina Drexel aprendeu a primeira lição que carregaria para o resto da vida. Ninguém é dono de nada. Somos apenas administradores do que Deus confiou. Ela ainda não sabia o quanto essa lição custaria. A viagem aconteceu quando Katharina ainda era criança. A família Drexel partiu para o oeste americano, uma daquelas jornadas longas, empoeiradas, que revelam um país que os jornais da costa leste preferiam não mostrar. Katharina olhava pela janela do trem e via uma América diferente da sua. Não havia mansões, não havia calçadas. Havia poeira, havia silêncio, havia rostos. Rostos de indígenas que caminhavam sem destino em terras que um dia foram suas. Rostos de crianças com olhos grandes e barriga vazia. Rostos de homens que olhavam para os trilhos do trem com uma mistura de curiosidade e desconfiança, como quem sabe que aquele progresso não foi feito para eles. Katharina tinha o coração aberto demais para não sentir. Aquelas imagens não saíram dela. Enquanto crescia nos salões elegantes da Filadélfia, enquanto aprendia francês e música e as boas maneiras que uma jovem de sua posição devia ter, algo dentro dela continuava naquele trem. Continuava olhando pela janela. Na juventude, começou a destinar parte de sua herança a obras missionárias voltadas aos indígenas e aos afro-americanos. Não como quem joga uma moeda numa caixa de esmolas, mas como quem paga uma dívida que sente no peito. Mas o dinheiro, ela foi percebendo, não era suficiente. Escolas fechavam por falta de professores. Missões encerravam por falta de mãos. O dinheiro chegava e sumia no vazio de uma estrutura que não existia. Katharina começou a entender que não se constrói um povo com recursos. Constrói-se com presença. E presença significava ir. Significava largar. Significava algo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Roma, 1887. Katharina Drexel tinha 28 anos e uma missão clara na cabeça: chegar ao Vaticano, sentar diante do Papa Leão XIII e pedir missionários. Homens preparados, dedicados, que fossem ao oeste americano e ficassem, que construíssem escolas, que aprendessem as línguas, que ficassem do lado dos que não tinham lado.
Era um pedido razoável, era um pedido generoso. Ela estava disposta a pagar tudo. A audiência aconteceu. Catarina se ajoelhou diante do Papa com a lista na cabeça, nomes de regiões, números de crianças sem escola, dados que ela havia levantado com a seriedade de quem cresceu numa família de banqueiros. Apresentou tudo, explicou tudo, e então fez o pedido. O Papa Leão XIII a ouviu em silêncio. Olhou para ela por um momento, aquele tipo de olhar que atravessa a pessoa e enxerga algo que ela mesma ainda não viu. E respondeu com uma pergunta que não era pergunta. E por que você mesma não se torna missionária? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que Catarina já havia vivido. Não era o silêncio do vazio. Era o silêncio de algo se encaixando, de uma fechadura abrindo, de um peso que ela carregava há anos finalmente encontrando seu nome. Ela saiu do Vaticano sem os missionários que pediu. Saiu com algo muito mais pesado e muito mais precioso. Saiu com uma certeza que doía e libertava ao mesmo tempo. O chamado que ela sempre sentiu mas nunca ousou nomear havia sido nomeado por outro, pelo próprio sucessor de Pedro. Não havia mais como fingir que não havia ouvido. Esse momento te surpreendeu? Comenta aqui embaixo e me diz qual santo você quer ouvir na próxima história. Quero saber o que move você. Voltar para Filadélfia foi diferente. As mesmas ruas, a mesma mansão, os mesmos salões onde ela havia crescido. Mas Catarina Drexel não era mais a mesma pessoa que havia partido para Roma. Algo havia se quebrado dentro dela, não da forma que machuca, mas da forma que liberta. Como quando uma casca cai e revela o que sempre esteve ali embaixo. Ela começou a se preparar. Não foi uma decisão tomada num momento de euforia espiritual. Foi lenta, séria, acompanhada pelo seu diretor espiritual, o bispo James O'Connor, um homem que a conhecia bem o suficiente para não apressar o que Deus estava construindo devagar. Catarina orava, lia, silenciava, e quanto mais silenciava, mais clara ficava a voz. Em 1891, aos 32 anos, fez sua primeira profissão religiosa. Recebeu o hábito, adotou o nome de Irmã Catarina Maria. E no mesmo ano, com a determinação de quem não veio apenas para entrar numa congregação, mas para fundar um caminho, criou a Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento para os índios e afro-americanos. O nome não foi escolhido por acaso. A Eucaristia era o centro de tudo para Catarina. Era ali, diante do Santíssimo Sacramento, que ela encontrava forças para continuar. Era ali que o amor pelos pobres não murchava, porque era ali que esse amor nascia. Ela não servia os pobres apesar de amar a Eucaristia. Ela servia os pobres por causa dela. Ensinou isso às suas irmãs desde o primeiro dia. Olhem para o altar, ela dizia, e depois olhem para as ruas. É o mesmo Cristo. A congregação cresceu. As escolas começaram a surgir, primeiro no oeste, depois no sul, depois por todo o país. Catarina usava sua herança sem hesitar. Assinou cheques com a mesma naturalidade com que assinou sua profissão religiosa. O dinheiro dos Drexel, que um dia abriu as portas dos mais poderosos salões da América, agora construía salas de aula para os que não tinham nem porta. Havia quem não gostasse disso. Ameaças chegavam, pressões políticas. Em alguns estados, ajudar negros a se educar era visto como subversão. Igrejas foram vandalizadas. Escolas foram ameaçadas de fechamento. Uma vez, souberam que o Ku Klux Klan planejava atacar uma das missões. Catarina não fechou a escola. Ela passou a noite em oração, e na manhã seguinte, a escola abriu as portas no horário. Em 1935, Catarina Drexel sofreu um ataque cardíaco severo. Tinha 77 anos. Décadas de viagens, construções, batalhas legais, ameaças, fundações, escolas. O corpo cobrou o preço. Os médicos foram claros, ela precisava parar. A mulher que havia percorrido 3 estados, fundado 60 escolas e criado a única universidade católica do país destinada aos afro-americanos, precisava parar. E ela parou.
Mas quem conhecia Catarina sabia que parar o corpo nunca significou parar a alma. Os últimos 18 anos de vida foram vividos quase totalmente imóvel, num quarto simples do convento em Corvallis Heights, na Pensilvânia. Sem discursos, sem viagens, sem assinar cheques ou inaugurar escolas. Apenas ela, o silêncio e o Cristo Eucarístico que havia sido sua bússola desde sempre. As irmãs que a visitavam descreviam algo difícil de colocar em palavras. Havia uma paz naquele quarto que não era humana. Como se décadas de oração tivessem impregnado as paredes. Como se o tempo ali dentro fosse diferente do tempo lá fora. Catarina orava de madrugada, orava de tarde, orava quando a dor aumentava e orava quando a dor diminuía. Não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem conversa com alguém que está ali. Ela havia aprendido, ainda jovem, que a riqueza material não tem peso eterno. Agora aprendia a última lição, a mais difícil e a mais silenciosa de todas. Que o corpo que não consegue mais agir ainda pode oferecer. Que o sofrimento unido ao de Cristo não é desperdício. É oração. É missão. É presença. Em 3 de março de 1955, Catarina Drexel morreu. Tinha 97 anos. Ao seu redor, silêncio. E aquela paz que as irmãs nunca conseguiram descrever direito, mas que todas sentiram no momento em que ela foi. Não levou nada da fortuna dos Drexel. Não precisava. Havia gasto tudo. Em escolas, em missões, em crianças que aprenderam a ler porque ela decidiu, num dia de 1887, que dinheiro não basta, é preciso ir. Em jovens afro-americanos que chegaram à universidade porque uma freira de Filadélfia acreditou que Cristo não faz distinção de cor. Em irmãs religiosas que aprenderam com ela que o altar e a rua são o mesmo lugar. João Paulo II a canonizou em 1º de outubro de 2000. No discurso, o Papa disse que seu exemplo devia ser um farol de luz e esperança, que inspire todos a dedicarem seu tempo, seu talento e seus recursos aos mais necessitados. Farol, não monumento, não estátua. Farol, que não ilumina a si mesmo, mas ilumina o caminho dos outros. Era exatamente isso que Catarina havia sido. Desde aquela janela do trem no oeste americano, desde aquela sala no Vaticano onde um papa desafiou com uma pergunta, desde aquela manhã em que recebeu o hábito e disse adeus à herança mais óbvia para abraçar a que realmente importava. Ela não se tornou santa apesar de ser rica. Ela se tornou santa porque entendeu, mais cedo do que a maioria, que tudo que temos, o dinheiro, o tempo, o talento, a saúde, até o sofrimento, pertence a Deus. E que a única coisa sensata a fazer com o que é de Deus é devolver para Ele, nas mãos dos mais pobres. Catarina Drexel não deixou um diário famoso, não deixou aparições ou profecias. Não deixou nada que o mundo costuma usar para medir a grandeza de alguém. Deixou escolas, deixou uma congregação, deixou uma universidade. E deixou uma pergunta, silenciosa, sem pressa, mas impossível de ignorar para quem chegou até aqui. O que você está fazendo com o que Deus colocou nas suas mãos? Não precisa ser uma fortuna. Pode ser tempo, pode ser um talento, pode ser a capacidade de estar presente quando todos se afastam. Catarina tinha tudo, e entregou tudo. Mas a lição não é sobre quantidade. É sobre direção. Ela apontou tudo que tinha em direção a Cristo, e Cristo fez o resto. Essa é a história de Santa Catarina Drexel, uma herdeira que o amor à Eucaristia transformou em santa. Se essa história tocou algo em você, comenta aqui embaixo. Uma palavra, uma frase, o que vier. Esses comentários dizem ao YouTube que esse conteúdo importa e ajudam essa história a chegar em mais gente. Curte o vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque sempre um santo da Igreja Católica ganha voz aqui. E antes de você ir, me diz nos comentários, qual santo você quer ouvir na próxima história? Eu leio tudo. E o próximo vídeo pode ser o que você pedir. Até lá, que Santa Catarina Drexel interceda por você.